Olá, eu sou a Kelly Rodrigues, CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, que é a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. E eu venho hoje conversar com vocês um pouco sobre que métricas que a gente tem que avaliar para saber se a gente está entregando uma boa experiência para os nossos pacientes. Esse assunto de métricas é uma coisa muito complexa, porque a maior parte das pessoas e das empresas acha que a métrica de experiência do paciente é satisfação do paciente. E quando a gente fala em métricas, de experiência, a gente precisa olhar para muitas outras coisas. A gente precisa entender, sim, a satisfação, a gente precisa, sim, entender NPS. Aliás, você sabe o que é NPS? NPS é aquele Net Promoter Score, aquela perguntinha que a gente sempre recebe para qualquer serviço que a gente utiliza, de 0 a 10, qual a chance de você indicar essa instituição para os seus amigos ou familiares. E aí eu vou explicar um pouco o que é essa métrica para vocês entenderem a lógica dela. Se você responder de 0 a 6, você é detrator, ou seja, você vai falar mal da empresa. Se você responder de 7 a 8, você é neutro. Não vai falar nem bem nem falar mal. E se você responder de 9 a 10, você é promotor. Então, pela lógica da técnica de Net Promoter Score, você tira os promotores dos detratores e aqui você tem um índice. E esse índice vai dizer qual a performance da sua instituição no aspecto de lealdade. Então, este sim é um indicador importante para a gente visualizar como é que está a questão da experiência, mas não é só isso. Quando a gente fala em experiência do paciente, a gente tem que unir várias métricas e dentro dessas métricas a gente tem que entender desfechos clínicos. Hoje a gente discute muito alguns outros indicadores como PROMS e PRANS, Patient Reported Outcome Measure e Patient Reported Experience Measure. Ou seja, eu olho também desfechos clínicos, eu entendo desfechos clínicos que importam para o paciente. Deixa eu dar um exemplo. Antigamente a gente olhava qual é o índice de mortalidade nessa determinada patologia. Mas não adianta a gente olhar só o índice de mortalidade, a gente tem que olhar alguns outros índices, como por exemplo, qual é o índice de mortalidade para um câncer de próstata. Mas além desse índice, a gente tem que entender, esse paciente teve disfunção erétil, esse paciente tem incontinência urinária, então são indicadores que são reportados e importantes para o paciente. Então, quando a gente fala de indicadores de experiência, a gente tem coisas muito maiores para olhar. Mas, se você quiser entender mais sobre isso, veja o nosso curso online, porque a gente consegue abordar um pouco mais sobre essas métricas, e você também pode acessar aqui o link onde tem várias informações gratuitas. Eu aguardo você!